Será que a mediunidade é um dom, algo inexplicável ou uma herança genética? Pois é, pela primeira vez uma pesquisa brasileira super pioneira mergulhou de cabeça no nosso DNA para buscar respostas. E olha, o que foi encontrado é, para dizer o mínimo, bem intrigante. E foi exatamente essa pergunta que guiou o cientista, sabe? A sensibilidade de um médium seria uma coisa mística ou uma expressão ali codificada na nossa biologia? Vamos juntos descobrir o que essa pesquisa revelou. Bom, antes de mais nada, para todo mundo ficar na mesma página, a pesquisa define o que é um médium de um jeito bem direto. É alguém que funciona como uma ponte, sabe? Um intermediário entre esse mundo físico que a gente conhece e um mundo invisível de percepções. E o que faz essa investigação ser um verdadeiro marco é exatamente isso: o pioneirismo. Pensa bem, é a primeira vez na história que a ciência se propõe a buscar uma conexão direta ali no DNA entre a experiência mediúnica e a nossa genética. É algo realmente novo. E olha, não é qualquer estudo não. A credibilidade dessa busca científica é, bem, inquestionável. Ela foi conduzida por uma das instituições mais respeitadas do Brasil, o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Isso significa que a gente está falando de uma pesquisa com um máximo de rigor metodológico. A forma como o estudo foi montado foi muito inteligente. Os cientistas pegaram o DNA de 54 médiums experientes, sabe? Pessoas que já atuavam há anos e eram reconhecidas. Mas aí vem a sacada. Para ter uma base de comparação, eles também analisaram o DNA dos irmãos desses médiums, parentes de primeiro grau, mas que não tinham a mesma sensibilidade. Uma maneira brilhante de tentar isolar o que poderia ser genético, né? Mas, afinal, o que a pesquisa considerou como sendo um médium? A fala de um dos participantes, que por sinal é médico e advogado, ajuda a gente a entender. Ele explica assim: todo mundo pode até ter uma sensibilidade ou outra de vez em quando, mas o médium é aquela pessoa em que o fenômeno, a percepção, acontece com uma frequência constante, vira um padrão na vida da pessoa. Muito bem, agora a gente chega no coração da pesquisa, naquelas pistas que estavam escondidas no DNA. Depois de mapear milhares de amostras genéticas, o que será que os cientistas finalmente encontraram? A resposta veio num número bem específico e surpreendente: 33. Foram encontradas 33 alterações genéticas diferentes que apareceram em pelo menos um terço dos médiuns. E aqui vem o mais impressionante: essas mesmas alterações não apareceram em nenhum dos irmãos do grupo de controle. Do ponto de vista estatístico, essa é uma descoberta com muita força. Ok, a pergunta então é: o que esses genes fazem afinal? A maioria deles está ligada a processos do nosso sistema imune inflamatório. Mas uma dessas alterações, em particular, acendeu um alerta nos pesquisadores. Por quê? Porque ela tem conexão com uma estrutura bem pequena e misteriosa lá no nosso cérebro, a glândula pineal. E esse achado é especialmente fascinante porque ele conecta a ciência mais moderna com um pensamento filosófico de séculos. Filósofos como Descartes, por exemplo, consideravam a glândula pineal como a sede da alma, sabe? O ponto de encontro entre o corpo e a consciência. E agora, de repente, a genética moderna chega e joga lenha nessa fogueira, reacendendo toda essa discussão. Certo, mas vamos lá. O que esses resultados significam na prática? Como é que essas descobertas mexem com aquele diálogo que muitas vezes é bem tenso entre a ciência e a espiritualidade? Olha, é super importante deixar uma coisa bem clara aqui. Os próprios pesquisadores são cautelosos. Eles fazem questão de dizer que os resultados não são conclusivos. Ou seja, isso não é uma prova definitiva. Mas, ao mesmo tempo, são achados tão surpreendentes que eles abrem uma porta, uma fronteira de investigação totalmente nova. Então, quais são os próximos passos? Para onde essa pesquisa vai agora? Bom, o trabalho está só começando. O primeiro passo é identificar exatamente quem são esses genes candidatos. Depois, estudar como cada um deles funciona sozinho. E, por fim, tentar entender como eles conversam entre si para, quem sabe, influenciar essa sensibilidade toda. E a grande esperança dos cientistas com tudo isso é que, tendo dados concretos como esses em mãos, a mediunidade possa, finalmente, ser vista não só como um fenômeno místico, mas também como um objeto de estudo legítimo para a ciência. Algo para ser analisado com rigor e, quem sabe, compreendido. Isso tudo reflete uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade, que é monumental. Pensa só,
Se antes a ciência e a espiritualidade eram vistas como coisas opostas que não se misturavam, hoje a realidade é bem diferente. A conexão entre espiritualidade e saúde, por exemplo, já virou até matéria obrigatória em faculdades de medicina. Tem uma frase que resume perfeitamente esse novo espírito de colaboração. Ela diz que a ciência e a religião são irmãs e caminharão amigas. É uma mudança de perspectiva muito poderosa, né? Sair daquela ideia de briga para uma ideia de parceria. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. Uma pergunta que vai muito além da própria mediunidade. Se uma sensibilidade tão particular pode ter uma base na nossa biologia, o que mais sobre a imensidão da consciência humana, sobre nossas intuições, nossas percepções, o que mais será que está aí, codificado nos nossos genes, só esperando para ser descoberto? A ciência deu um passo fascinante, mas parece que o mistério, na verdade, só aumentou.